E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. O Vasco se prepara para mais um grande desafio no Campeonato Brasileiro, e os próximos jogos prometem ser uma verdadeira prova de fogo para o time. A equipe enfrentará duas grandes potências do futebol nacional, Palmeiras e Botafogo, em partidas que acontecerão em Brasília, no estádio Mané Garrincha. No entanto, a situação para o clube carioca é bem delicada. O time ainda busca sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro no Mané Garrincha desde que o estádio foi reestruturado para a Copa do Mundo de 2014. Em 8 confrontos disputados ali, o Vasco acumula 3 empates e 5 derrotas, o que tem se tornado um verdadeiro peso psicológico para os jogadores e a torcida. Com mais 2 jogos programados para a capital federal, o time agora terá que lutar com todas as forças para reverter esse histórico desastroso e finalmente conquistar a tão sonhada vitória no estádio. Desde que o Vasco começou a disputar suas partidas no Mané Garrincha em 2013, a equipe tem enfrentado uma série de dificuldades. O primeiro jogo da equipe no estádio foi contra o Flamengo, e o resultado foi uma derrota por 1-0, o que marcou o início de uma sequência de resultados negativos no local. Apesar de ainda ser um estádio novo e desafiador para muitas equipes, o Vasco parecia estar especialmente desconfortável em suas visitas a Brasília. No mesmo ano, o time teve outros empates importantes contra o Corinthians e o Flamengo, mas a sensação que ficou foi de que o time não conseguia se adaptar às condições do estádio, com seus adversários mostrando mais confiança e capacidade para se impor nos confrontos. Esses primeiros jogos ajudaram a estabelecer uma narrativa de que o Mané Garrincha seria um campo complicado para o Vasco, e essa ideia foi se solidificando ao longo dos anos. O ano de 2015 ficou marcado como um dos mais difíceis para o Vasco no Mané Garrincha, quando o time sofreu uma das suas derrotas mais dolorosas na história recente. Naquele ano, o Vasco enfrentou o São Paulo e foi atropelado, perdendo por 4-0. Essa goleada impiedosa se tornou um pesadelo para os torcedores, pois não apenas representava uma derrota pesada dentro de campo, mas também parecia refletir a dificuldade emocional que o time sentia ao jogar no estádio. Esse revés foi especialmente doloroso porque o Vasco já atravessava um momento conturbado na competição, e a derrota no Mané Garrincha só aumentou a pressão sobre o elenco. A goleada se tornou um marco negativo e, de certa forma, consolidou a ideia de que o estádio era um local maldito para o time carioca, onde os jogos sempre terminavam em frustração. Nos anos seguintes, o cenário não melhorou. Em 2018, o Vasco teve mais um capítulo negativo em sua história no Mané Garrincha. A equipe enfrentou o Corinthians e perdeu por 4-1, em uma partida que parecia estar sob controle até o momento em que o time paulista conseguiu virar o jogo de forma impressionante. Aquela derrota, somada aos empates anteriores com o Flamengo e outras equipes, tornou ainda mais evidente a dificuldade do time em conquistar os 3 pontos no estádio. A pressão da torcida começou a aumentar, e o Mané Garrincha foi se tornando um local simbólico de fracasso para o Vasco. Cada jogo ali parecia ser uma nova oportunidade perdida para o time dar a volta por cima, e isso afetava diretamente o psicológico dos jogadores, que não conseguiam encontrar o caminho da vitória no estádio. O último jogo disputado pelo Vasco no Mané Garrincha aconteceu em 2024, contra o Palmeiras. A derrota por 1-0 foi marcada por uma falha crucial do defensor Ryan, que acabou comprometendo o desempenho da equipe em um lance decisivo. No entanto, apesar do erro, o atacante Coutinho se destacou com uma jogada individual brilhante, mas nada disso foi suficiente para evitar mais um revés. Essa derrota prolongou o jejum de vitórias do Vasco no estádio e alimentou a frustração dos torcedores, que já começavam a se perguntar se o time conseguiria finalmente reverter essa sina. O histórico de dificuldades no Mané Garrincha, com derrotas pesadas e empates frustrantes, é uma marca que pesa sobre a equipe, mas agora, com 2 novos jogos programados para o Campeonato Brasileiro de 2025, os vascaínos esperam que o time finalmente quebre esse ciclo de fracassos e consiga alcançar a tão esperada vitória. A expectativa é alta, e a torcida está confiante de que o time poderá superar o passado e conquistar um novo marco em sua história no estádio Mané Garrincha. Há algo de trágico na história recente do Vasco, algo que vai além das derrotas, das eliminações e das frustrações de uma torcida que, por anos a fio, se acostumou a viver à sombra de promessas não cumpridas. O que realmente morreu no clube não foi apenas o título de campeão, mas algo mais profundo, o bom futebol. O time, outrora respeitado, com jogadas envolventes e craques que encantavam os gramados, viu sua alma futebolística desaparecer ao longo dos anos. Hoje, o que vemos em campo não é apenas uma equipe sem brilho, mas um clube que perdeu o espírito de luta, de encantamento, de ousadia. O que aconteceu com um time que era sinônimo de qualidade, de ousadia e de uma história que encantou milhões? As derrotas não são apenas números em uma tabela, elas representam a queda de um legado construído com muito esforço e paixão.
A morte do bom futebol do Vasco reflete a perda de uma identidade, de um estilo de jogo que conquistou o país. O time que desafiava gigantes e surpreendia com suas jogadas ousadas se perdeu em meio a escolhas erradas, em um labirinto de decisões que não honram o nome e a tradição do clube. E o mais doloroso, essa perda não é algo distante, mas uma realidade cotidiana, que se desenha diante dos nossos olhos a cada rodada. O que resta é a memória de um passado glorioso, e a amarga sensação de que o bom futebol do Vasco foi sepultado em algum lugar do tempo. Mas há algo de misterioso no ar. A história do Vasco não pode simplesmente terminar dessa maneira. Será possível que o bom futebol, que parecia ter se perdido para sempre, ainda tenha uma chance de renascimento? Talvez, em algum canto do clube, a chama do talento ainda esteja viva, esperando o momento certo para se reacender. Afinal, um time que foi capaz de conquistar corações com sua garra e habilidade pode, quem sabe, dar a volta por cima e recuperar a identidade perdida. Será que o Vasco encontrará uma nova fórmula, um novo caminho para voltar a ser aquele time imprevisível, que deixava adversários temerosos e sua torcida orgulhosa? A pergunta paira no ar, e os próximos capítulos dessa história serão cruciais para o destino do clube. O que todos querem saber é: o Vasco ainda tem tempo para ressurgir das cinzas? O que será necessário para devolver ao clube a magia que o tornava um gigante? É possível que, ao olhar para o passado, encontremos pistas para um futuro mais promissor? Os torcedores, com esperança renovada e uma paixão inabalável, aguardam ansiosamente uma mudança, um sinal de que o bom futebol pode, sim, voltar a fazer parte da rotina vascaína. O que o futuro reserva para o Vasco é incerto, mas uma coisa é certa: a expectativa para a ressurreição do bom futebol no clube está mais viva do que nunca. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Agora, a pergunta é para você, torcedor vascaíno: o que aconteceu com o time que fazia você vibrar, que arrancava gritos de alegria e te fazia sonhar com títulos? Onde foi parar aquele futebol encantador, recheado de jogadas ousadas e vitórias memoráveis? Será que o bom futebol do Vasco já era, ou ainda há uma chance de ver o time brilhar novamente? O que falta para reverter essa situação? É hora de refletir, de dar a sua opinião. O que você acredita ser o caminho para que o Vasco recupere sua grandeza? O que precisa ser feito para que a alma do clube volte a ser, de fato, o futebol de qualidade que tanto nos apaixonou no passado? A torcida vascaína, com toda a sua história de superação, tem o poder de decidir o que virá pela frente. O que você espera do time daqui para frente? O que deve ser mudado para que o bom futebol, aquele que tanto nos orgulhou, possa renascer? Seu grito de apoio é essencial para o resgate da essência do clube, mas também é hora de exigir mais. Agora, a dúvida persiste: o Vasco conseguirá, mais uma vez, ser aquele time que encantava o Brasil, ou o bom futebol ficará apenas na lembrança? A resposta está em suas mãos, torcedor. Não deixe que o silêncio fale mais alto do que a paixão. Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.